Fala, pessoal! É isso aí, estamos começando mais um vídeo do... Fale louvar! Pessoal, estúdio novo, casa nova, nós estamos inaugurando aqui um novo Glória a espaço. Deus! Para honra e glória do Senhor, nós conseguimos um patrocínio forte aí, a firma DT Play está patrocinando de forma Está crescendo. interina e estamos conseguindo trazer com mais qualidade os vídeos para vocês. Pessoal, é isso aí, vamos lá. O tema de hoje é um tema muito legal, muito profundo. Fala a respeito de como chegar no Salvador. É verdade. E nós vamos falar sobre um dos personagens, às vezes esquecido da Bíblia, mas foi um personagem que Muito conhecido também, né? ele é conhecido, mas às vezes ele fica meio que Fica de lado. esquecido, fica de lado. Quando nós falamos de homens de Deus, nós lembramos de homens que chegaram a Deus, Moisés. Moisés, Davi, Elias, Eliseu, né? Nós conhecemos homens que chegaram a Deus. E dos que chegaram a Jesus, poucos a gente faz referência, né? Porque Faz menção, né? faz menção. A maior parte vem através de doença, a maior parte vem através de um favor que queria, a maior parte Jesus que convida a andar com ele. Mas nós vamos falar de um homem que não precisava, entre aspas, de ter um encontro com Jesus, um homem que não tinha necessidades de se encontrar com o mestre, mas ele fez a sua parte e o seu nome ficou gravado na história. Pessoal, e antes disso, eu quero te convidar a curtir o vídeo aqui embaixo, dar um like lá, É isso aí. compartilha. Não se esqueça de compartilhar, isso vai nos ajudar muito também, ajuda no engajamento do nosso vídeo. Também siga nós nas redes sociais, tá ali lá da minha cabeça aqui, ó, que agora mudou, então é isso aí, tá bom? Perfeito. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje fala a respeito de Zaqueu. Zaqueu, um homem publicano, cobrador de imposto. Porque a função do publicano era uma chancela do governo romano que dava-se a um homem. E esse homem ele tinha alguns favores do governo romano, ele tinha uma facilitação, a sua vida era facilitada. A Bíblia fala que ele era o chefe dos cobradores. Então, imagine, se o publicano convencional já tinha. Bom de grana, né? Então, o chefe dos publicanos, mais ainda. Então, ele tinha um relacionamento até estreito junto com o governo romano. Ele tinha acesso ao governo romano. Tinha um poder Tinha um aquisitivo poder, muito bom, tinha né? uma influência na sociedade diferente. Era um homem que era muito bem posicionado na sociedade. Nós estamos falando de Zaqueu. É engraçado que quando nós lemos Lucas 17, o verso 11, nós vamos ver que Jesus cura 10 leprosos. A Bíblia fala que ele vai, né, a Jerusalém, né, ele indo a Jerusalém, passando pelo meio da Samaria e da Galileia, né, que era o caminho, né, Jerusalém tinha um caminho que se passava pela Samaria e Galileia, então ele entrou numa aldeia e encontrou 10 homens leprosos. E olha só que interessante, quando a Bíblia fala aqui que ele passou por uma certa aldeia, pessoal, se não conhece essa história, vai saber agora, mas haviam locais que eram como se fossem casas de repouso, Uma pousada. uma pousada, eram pequenas, mas não chegava a ser pousadas, eram pequenos espaços, assim, alguns mais ricos tinham pousadas, mas havia muitos espaços para os leprosos. Dormitórios, por assim dizer. Uns locais para os leprosos. Alguns leprosários, alguns locais destinados apenas para pessoas com essa enfermidade, que na época era, vamos dizer assim, tido como abominável, ninguém podia encostar, tocar no leproso. Era impuro, né? Era impuro. Então esses leprosos, eles estavam reunidos. Você vê que haviam 10 leprosos que estavam juntos. E a Bíblia fala que esses 10 leprosos tiveram um encontro com Jesus. E depois desse encontro com Jesus, eles são curados. Eles encontram a Cristo, são tocados ou são alcançados pela voz do Mestre. Jesus ele intercede por eles. A Bíblia fala que dos 10 eles saem. Depois de um tempo, um deles volta para agradecer.
Então, o que eu quero que você tenha noção na sua vida? Pode preparar. De cada 10 que você encontrar no meio da caminhada, talvez um volte para te agradecer pelas coisas que você fez por ele. Mas não por isso Jesus deixa de fazer o milagre. Que Jesus conhece o coração do homem. Sabia que daqueles 10, provavelmente só um voltaria. E aí Jesus ele ainda faz uma observação no finalzinho, né? Lá no verso 17. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9, os que faltavam, né? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta e vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante esse verso 19. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui a Bíblia não está falando de salvação só da carne, está falando de salvação espiritual, da alma também. Porque tinha 10. Daqueles 10, 10 foram curados. E quantos foram salvos? Apenas um. E quantas pessoas são curadas na igreja? Mas não retornam para agradecer, né? E não conseguem continuar a carreira. É. Mas é muito fácil você olhar para esse homem e falar assim, lógico, ele foi salvo. De cada 10, um volta porque foi por gratidão a Deus. Porque Deus fez algo, ele retribuiu servindo a Cristo. E Cristo falou que ele estava salvo. Mas mais difícil que esse homem que voltou depois de ser curado é aqui, ó. Zaqueu. Vinícius, lê pra gente Lucas 19. Eu quero que você leia o verso 7 em diante. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão. Muito legal. Você vê que essa história de Zaqueu, ela é diferente das demais histórias que nós vemos na Bíblia. Zaqueu, ele se interessa só em saber quem era Jesus. Ele não se preocupa de resolver alguma questão da sua vida. Ele não se preocupa em resolver se está doente, ele não se preocupa com finanças, ele não tem outras preocupações. O que faz Zaqueu subir na árvore? O que faz Zaqueu ele subir na figueira brava? A figueira brava, ela é uma figueira que tinha espinhos. Então Zaqueu ele encontrou só aquela árvore disponível para encontrar Jesus. A Ele era solução dele era a árvore, né? a solução para ele enxergar quem era Cristo era a árvore. A solução na vida de Zaqueu para ele ver Jesus foi subir numa árvore, porque os muros estavam rodeados, os espaços estavam tomados. Mas quem subiria numa figueira? Ninguém subiria naquele lugar. A figueira era brava, a figueira tinha espinhos. Quem se atreveria a subir por aquele lugar? A Bíblia também me dá um, um cunho poético para entender a exegese, como eu venho falando. A exegese é eu dizendo no texto, não é o texto que está dizendo. Então eu entendo que aquele era um caminho que Zaqueu, conhecendo a cidade, falou: Jesus provavelmente vai subir aqui, nessa rua, ou vai descer por essa ladeira, ou vai passar por essa rua aqui, e ele vai passar por esse acesso. Então eu acredito que Zaqueu já foi se antevendo, já foi correndo antes. Porque ele era de baixa estatura, ele sai correndo antes, para que ninguém visse ele. Ele só Ele queria tinha vergonha, na conhecer. verdade, né? Ele era uma pessoa que ninguém queria ele por perto. Porque como ele era publicano, ele cobrava impostos, ele estava cobrando do seu próprio povo, né? Era um traidor da pátria. Ninguém gostava dele por causa disso. Então eu E acredito além que disso, ele até cobrava até a mais, né? Em teoria, né? Na época, os publicanos, eles é, fraudavam.
os publicanos, os publicanos tinham por história que fraudavam. Não sei se é o caso de Zaqueu, porque ele não deixa claro isso. Ele fala que se em alguma coisa tenham fraudado, ele não diz que fraudou alguém, mas os publicanos por si tinham essa conduta de serem homens que tiravam proveito para uso próprio. Mas aí você vê que eu entendo que Zaqueu ele corre na frente, sobe numa árvore, olha para Jesus e fica esperando. Né? Olha lá de longe, fala, já vem o pessoal. A turma vem, passa. E Zaqueu ele tá quieto, em cima da árvore. Todo mundo esperando. Todo mundo andando, todo mundo, a vida continua. Ele vai falar que Jesus para e Jesus olha para a árvore. E Jesus chama ele pelo nome, né? Zaqueu, desce depressa. Hoje convém cear em Hoje, tua casa. hoje me convém. Eu vou pousar com você hoje. É a única pessoa na Bíblia que Jesus não convida. Aliás, é a única pessoa que não convida Jesus, mas Jesus se convida. É a única pessoa que Jesus não precisou falar nada. Olha, o que você tem feito? Porque aqui para trás a gente vê também a história do jovem rico. O que você tem feito? Ele mesmo já Não, se ele denuncia, mesmo né? se denuncia, ele mesmo se entrega. Ele diz: Senhor, se eu vou dar metade do meu dinheiro para os pobres. Jesus Eu não pediu. acredito que, pô, Jesus, né? Zaqueu ali, ninguém falou pra Jesus que o nome dele era Zaqueu. Do nada, Jesus olha pra árvore, ninguém sabia que Zaqueu tava lá. Zaqueu, desce daí. Ele ficou pensando, meu Deus, com certeza esse cara realmente é Porque Deus. ninguém, isso que você está falando, Vinícius, é porque assim, ninguém ousaria subir numa figueira. E a figueira, se você for ver a figueira brava, a figueira ela é uma árvore com muitas folhas. Então ela é uma árvore perfeita para a pessoa subir e se Se esconder, esconder. né? Ele estava totalmente escondido. E eu acredito, também a exegese, tá? Não é eu que estou falando. E eu acredito que de repente Zaqueu ele pode até ter se camuflado, ficado quietinho esperando o povo passar. Ele só queria ver quem era Jesus. Ele estava ali no cantinho dele, até porque não podia nem se mexer, a figueira era brava, tinha muitos espinhos. Ele só queria ver quem era Jesus. Aí eu abro um parênteses. Será que você entrou na igreja, entrou na fé, realmente só para ver a Cristo? É. Ou você tem entrado na igreja, entrado para buscar a Cristo quando você precisa dos favores deles? Ah, mas eu estou precisando do favor de Deus. Aí você vai lá e pede uma oração para aquela profeta, para aquele homem de Deus. Você é um pedidor de oração? Mas você tem que lembrar também que, assim como Zaqueu estava numa figueira brava, o seu caminho também pode ser um caminho difícil, né? Cheio de espinhos, cheio de. Mas Jesus, ele Ele estava te lá enxerga. para te enxergar aonde quer que seja e ele vai falar com você. A grande questão é: o caminho do pecador é um caminho de figueiras bravas, é um caminho de espinhos, é um caminho de folhagem que te esconde, é um caminho de dor, é um caminho que às vezes não é confortável para você. Mas o que faz, a Bíblia fala que o que faz Jesus dizer para Zaqueu: hoje convém eu entrar na sua casa, é que Zaqueu, o motivo, o motor que gerou a força em Zaqueu de querer ver Jesus, foi só isso, ver Jesus. Não queria dinheiro, não queria libertação, não queria cura, não queria nada, ele queria saber, ele queria mais de Deus. E quando a Bíblia fala que Zaqueu ele só queria conhecer a Cristo, ele queria enxergar quem era aquele homem, a Bíblia fala que quando Jesus olha para ele e vê ele na árvore, fala Zaqueu, desce depressa porque me convém, Zaqueu, ele mesmo diz: Senhor, eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho. Jesus não pediu nada. Não pediu nada. São frutos de gratidão. A pessoa que realmente tem um encontro com Cristo começa a ter frutos de gratidão, começa a devolver a Cristo tudo que ele fez, ele começa a produzir, ele quer produzir alguma coisa para o reino, e ele deixa bem claro, ó, se em alguma coisa, ele não diz que fraudou alguém, mas ele diz que se em alguma coisa ele tem fraudado, ele vai devolver 4 vezes.
Olha, ele pode estar ali, ó, agora de cabeça eu não lembro, mas eu vou olhar, porque se alguma coisa eu fraudei, Conferir, né? eu vou conferir, porque se alguma coisa eu posso ter fraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes. O Espírito Santo já estava acusando ele dos seus pecados. E ele nem sabia, mas eu vou devolver. Em espírito ele já estava ali numa batalha, ele já, né? E ele foi lá e devolveu. E aí a Bíblia fala, olha, Jesus, ele diz, você vê aqui, ó, olha a diferença. Nós estávamos lendo aqui, ó, no capítulo 17, que o leproso, ele fala assim, ó, levanta e vai, a tua fé te salvou, né? Porque ele voltou para agradecer. Levanta, vai, a tua fé te salvou. Mas olha o que Jesus diz aqui, ó. Hoje veio a salvação a esta casa. A salvação não foi só para Zaqueu. A Bíblia fala que a salvação veio para a casa de Zaqueu. Se você realmente, verdadeiramente, aí que está a diferença. Tem pessoas que vão a Cristo, podem ter recebido a salvação para você, por conta do favor que Deus te fez. Você pega aquela salvação, guarda no seu bolso, fica aqui, ó. Mas se você realmente olhar para Cristo e falar assim: eu quero só te conhecer, Cristo. Pai, eu quero só te conhecer, Espírito Santo. Deus, eu quero só conhecer quem tu és. A salvação ela vai entrar na sua Caso. casa. Ela não é só para você, ela é para sua família, ela é para os seus, ela é para seus bens, ela é para suas riquezas. A salvação ela entra na sua casa e ele termina porque este homem é filho de Abraão. As pessoas não consideravam eles como judeu. Ele fala assim: não, você sim é judeu. Então, se Satanás diz para você, você não é filho de Deus, Jesus vai dizer para você, você é filho de Deus sim. Você é filho de Deus e esse homem salvou a sua família através do seu ato profético. Ele diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Você estava perdido. Se você fizer um voto no seu coração e realmente entregar a sua vida para conhecer a Cristo, não querendo favores, a sua casa vai ser salva, a sua família vai ser salva, a sua história pode ser transformada, a história dos seus filhos, netos e assim sucessivamente. A palavra de Deus ela é eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da nossa alma e faz essa palavra se cumprir. Eu falo aqui, a palavra não volta vazia. E é isso aí, pessoal. Vinícius, Amém. indicação de um hino? Tem. Qual que é de hoje? Como Zaqueu. Ah, mas podia ser outra? Não tem como, né? Não tem como, né? Como Zaqueu, Do Regis Danese. Regis Danese, eu quero subir também. É isso aí, pessoal. Fiquem com essa palavra, que Deus abençoe sua semana, semana de vitória, e Deus te abençoe sempre. Vale louvar!